Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.eadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 5, que tem como tema Cristo é superior a Arão e a ordem levítica. Nós vamos fazer aqui uma análise de parte do capítulo 4 de Hebreus e também o capítulo 5, onde o escritor aos Hebreus tenta mostrar aos irmãos de sua época que o Senhor Jesus era superior aos sacerdotes do mundo antigo, da ordem levítica, da linhagem de Arão. E ele chega a abordar que o Senhor Jesus é da ordem de Melquisedeque, porque no mundo antigo ele sabia que Melquisedeque tinha sido um sacerdote elegido por Deus, especificamente, diretamente por Deus. E o Senhor Jesus, especificamente, ele foi escolhido por Deus para vir a essa terra, para ser um mediador entre Deus e os homens. Muitas lições importantes nós vamos aprender com esta lição de número 5. Cristo é superior a Arão e a ordem levítica. Hoje a revelação do entendimento da vontade do Senhor em relação aos propósitos do reino, ela é bem ampla. Nós, a igreja, temos pleno discernimento acerca da obra do Senhor Jesus, coisa que os irmãos da época do escritor aos Hebreus não tinham. Ele chega a dizer, vocês já deveriam ser mestres, já deveriam entender essas coisas, mas necessita de vocês serem ainda alimentados com leite e não com alimento sólido. Então, para nós hoje é muito mais fácil, mas para aquela época os irmãos tinham muita dificuldade em compreender os propósitos espirituais do reino de Deus, que começava primeiramente no interior de cada um e tem um cumprimento e terá um cumprimento no plano eterno, celestial e futuro. Então, não era um plano terreno, não era um governo terreno, não eram promessas para esta vida. Apesar, é claro, nós sabemos que teremos um tempo governando com Cristo no milênio aqui na terra, mas depois haverão novos céus, nova terra, e estaremos para sempre com o Senhor. Então o plano do Senhor é um projeto celestial de habitação com Deus na eternidade, num plano eterno, onde não haverá morte, não haverá dor, não haverá mais nada. Isso é um projeto para o futuro. E os irmãos na época não estavam entendendo esse mistério maravilhoso da fé em Cristo. Mas nós compreendemos e vamos aprender um pouco mais aqui em relação à defesa que o escritor aos Hebreus estava fazendo acerca da pessoa do Senhor Jesus. Como eu disse nas primeiras lições, as lições aqui nós vamos abordar ela de acordo com a defesa que o escritor aos Hebreus estava fazendo acerca da pessoa do Senhor Jesus. Então vamos notar aqui o esforço que ele fez para tentar convencer as pessoas de que o Senhor Jesus é superior a todos, porque o grande tema de Hebreus é a superioridade de Cristo. Então vai aqui ser comparado o Senhor Jesus com vários outros nomes do Antigo Testamento. Fica a lição para os dias de hoje, e ainda que surjam nomes, tanto na atualidade como no futuro, de maneira que outras pessoas venham acreditar nesses outros nomes, nós, o povo de Deus, não devemos acreditar. Devemos sempre confiar na pessoa sublime do Senhor Jesus. A lição tem 3 partes. A primeira parte diz um sacerdócio superior quanto à qualificação. Tá? A segunda parte, um sacerdócio superior quanto ao serviço. É tão lindo analisar que a obra do Senhor Jesus ela excede todas as demais obras. Nós vamos aprender mais e com isso amar muito mais ao Senhor Jesus nos dias de hoje. E a terceira parte, para encerrar, com apenas 2 tópicos, um sacerdócio superior quanto à importância teológica. Nós vamos aprender tudo isso. Primeira parte, então, primeiro tópico, por representar melhor os homens diante de Deus. Então, o sacerdócio do Senhor Jesus é superior, primeiro, por representar melhor os homens diante de Deus. Subsídio teológico. Quando o escritor diz que o sacerdote era escolhido dentre os homens, ele quis dizer que este
era escolhido para interceder pelos próprios homens. E era necessário que o intercessor também fosse um homem. Lembra que o escritor aos Hebreus ele fala? O sacerdote é escolhido dentre o povo a favor do povo. Por que ele usa essa expressão, dentre o povo? O escritor aqui da lição ele usa uma expressão interessante dizendo que era escolhido dentre os seus pares, ou da mesma espécie. Para interceder diante de Deus era necessário que fosse também um homem. E aí então o Senhor Jesus, ele veio em carne, olha só. Mas apesar de ser homem, aliás, daí o escritor explica que Jesus, sendo Deus, se fez homem para interceder pelos homens. Então, quando a Bíblia diz que o sacerdote era escolhido dentre os homens, ele quis dizer que para interceder pelos homens era necessário também ser homem. Daí o escritor explica que Jesus, sendo Deus, se fez homem para interceder pelos demais homens. Mas apesar de Jesus ter sido homem, a intercessão do Senhor Jesus foi diferente dos sacerdotes da antiga aliança. Por que foi diferente? Estes, da antiga aliança, ofereciam animais como uma expiação momentânea. Agora, o Senhor Jesus ofereceu a própria vida e para um resultado não momentâneo, mas eterno. Então, olha a diferença da qualidade da intercessão do Senhor Jesus. Por isso que ele é colocado como sumo sacerdote. Ele era homem também e não ofereceu animais para uma expiação momentânea. Ele se ofereceu. Nenhum sumo sacerdote do mundo antigo a si próprio se ofereceu para salvar as pessoas, e mesmo se quisesse fazer isso, coisa que não teve, talvez poderia ter salvo de uma situação terrena. Agora, o Senhor Jesus, ele se entregou a si próprio, não apenas por um sacrifício momentâneo, mas para a salvação eterna. Por isso que a Bíblia diz que entregou-se uma única vez. Foi um sacrifício perfeito. Então, a qualidade da intercessão do Senhor Jesus excede em muito a intercessão dos sacerdotes do Antigo Testamento. Lembrando a diferença, repetindo, os sacerdotes do Antigo Testamento ofereciam animais para uma expiação momentânea. E o Senhor Jesus a si próprio se ofereceu para a expiação eterna. Por isso que a qualidade da sua intercessão era muito maior. Lembrando ainda, na verdade, os sacerdotes do Antigo Pacto, eles apontavam para a vinda de Cristo e também o seu sacerdócio superior. Então, a figura dos sacerdotes no Antigo Testamento, na verdade, elas apontavam para a vinda de Cristo, o sacerdote perfeito, o grande sacerdote. Então, era tudo figura, sombra das coisas futuras. Aplicação. O sacrifício do Senhor Jesus teve mais poderoso efeito do que os sacrifícios dos sacerdotes do passado. Então, se alguém perguntar para você qual foi o efeito do sacrifício de Jesus, você pode dizer, foi a expiação eterna. Porque o efeito do sacrifício do sacerdote no passado era uma expiação momentânea e terrena, para que as pessoas não tivessem a morte decretada na hora, a morte física. Mas a expiação do Senhor Jesus proporcionou o livramento da morte eterna. Então, olha a qualidade da intercessão do Senhor Jesus. Por isso que ele é maior do que qualquer outro sumo sacerdote. O escritor menciona Arão, que já era muito respeitado. Jesus é maior do que Arão. Tópico 2. Por compreender melhor a condição humana. Outro aspecto pelo qual nós dizemos que o Senhor Jesus é um sumo sacerdote em excelência, superior a todos os demais. Por compreender melhor a condição humana. Subsídio teológico. Os sacerdotes do Antigo Pacto tinham plena ciência da condição humana. Eles sabiam que os homens precisavam de intercessão. Eles sabiam, contudo, que não podiam executar juízo sobre os homens. No Antigo Testamento, os sacerdotes sabiam, eles são pecadores, nós não iremos matá-los. Não iremos executar juízo sobre eles, não seremos radicais. Contudo, não iremos isentá-los de que estes se humilhem diante de Deus. Daí eles exigiam que o povo oferecesse sacrifício.
Então eles usavam de misericórdia e eles serviam de mediação. Eles não eram complacentes com os pecados do povo, pois eles exigiam que o povo oferecesse sacrifício, mas também eles não eram radicais, desejando o juízo do povo. Então eles buscavam a Deus pedindo o perdão de Deus. É tanto que eles se purificavam a si mesmos. Então eles tinham noção das condições dos seres humanos. Eles sabiam que não podiam exercer juízo sobre os homens. Antes deveriam interceder pelos homens. Da mesma forma, o Senhor Jesus não veio para julgar e condenar o mundo. Ele mesmo disse, eu não vim para julgar o mundo. Mas Jesus veio interceder e salvar o mundo. Jesus disse, eu vim para que tenham vida. E vida com abundância. Então, o Senhor Jesus, ele tinha plena ciência da condição do ser humano, que precisava de intercessão, que precisava de ajuda para não serem alvos do juízo de Deus. Lembrando que o Senhor Jesus nasceu como um homem, a Bíblia diz que ele era homem de dores, a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, a Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas iniquidades, ele foi transpassado, ele sentiu dor, sentiu sede, ele sentiu sono, ele chorou. Então o escritor diz que nós temos um sumo sacerdote que conhece bem as nossas necessidades e pode com propriedade interceder exatamente diante daquilo que nós precisamos, ou exatamente de acordo com aquilo que nós precisamos, porque ele em tudo foi tentado. Então o Senhor Jesus, só que tem uma grande diferença aqui. Os sumos sacerdotes do Antigo Pacto, apesar de serem homens e conhecer a necessidade dos demais homens, eles não tinham plena noção do mundo espiritual. Agora, o Senhor Jesus, ele veio do céu, ele veio do Pai e tinha plena comunhão com o Pai. Então, Jesus não tinha apenas conhecimento dos homens pelo fato dele também ser homem, mas ele tinha plena noção, plena convicção de como é o reino de Deus, porque o Verbo se fez carne. É claro que ele aqui tinha uma mente humana, mas devido a ele ser tão fiel a Deus e tão consagrado ao Senhor, que o nível espiritual do Senhor Jesus era elevadíssimo. A compreensão que ele teve de todas as coisas espirituais, do seu próprio reino, que ele abriu mão, excede a compreensão de qualquer filho de Deus que sirva ao Senhor, tanto antes do Senhor Jesus, que tenha servido a Deus, como depois. O nível espiritual de entendimento do Senhor Jesus é elevadíssimo. Então ele sobrepõe em sabedoria todos os demais sacerdotes, porque ele não só conhece a condição do homem, mas tem pleno conhecimento das verdades celestiais, porque ele é Deus. Então o Senhor Jesus, aplicação, Jesus como sacerdote perfeito, pôde salvar, não só interceder, mas salvar a todos aqueles por quem ele intercede. Eu já uso uma expressão aqui no presente, porque ele ainda continua intercedendo por todos quantos hão de herdar a salvação. Não intercedeu só pelos homens que passaram e vieram antes de nós, mas ainda intercede por muitos que ainda vão se converter. Então, por compreender melhor a condição humana, Jesus também é maior. Não só a condição humana, né? Mas também pleno discernimento do mundo espiritual. Subsídio teológico. Terceira parte. Pela posição que exerceu. A posição do Senhor Jesus também foi elevada. Subsídio teológico. O sacerdócio do Senhor Jesus é maior, ou foi maior, é maior do que foi o de Arão. E também todos os demais que existiram, pelo fato do Senhor Jesus ser Deus. Então a posição do Senhor Jesus não é apenas de um homem intercessor. É bom lembrar que hoje, pelo discernimento que temos do mundo espiritual, nós sabemos que o Senhor Jesus, ele é o Deus que desceu do céu e encarnou, recebeu um corpo para morar conosco. Então a posição dele é elevadíssima. A Bíblia diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Mais à frente diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a posição dele excede e muito aos sacerdotes que existiram antes dele e depois dele. Nós temos aqui
os destinatários da epístola em questão, eles não entendiam acerca da divindade do Senhor Jesus. É isso que o escritor até chama a atenção deles. Vocês tinham que compreender essas coisas. Mas estavam tendo dificuldade para discernir a posição do Senhor Jesus. Por isso o escritor diz que Jesus era segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus não era um sacerdote da linhagem de Arão, da ordem levítica. Ele foi um sacerdote escolhido por Deus para interceder por nós na face dessa terra. Escolhido de que forma? E escolhido aonde? No próprio céu, em um consenso entre a Trindade Celeste. Ele foi escolhido lá. Uma passagem espiritual que revela essa escolha, nós sabemos que a Bíblia tem a sua linguagem espiritual, é quando Isaías diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E aí então, nessa passagem ali de forma literal, é Isaías que diz, mas na linguagem espiritual, pelo contexto do acontecimento, da vinda do Senhor Jesus a essa terra, nós entendemos que se referia ao Senhor Jesus. A escolha que ele mesmo tomou de descer a essa terra e interceder por nós. Eis-me aqui, envia-me a mim. E o Senhor Jesus veio a essa terra numa eleição direta de Deus, num consenso da Trindade Celeste, lá no céu, e fui redundante agora, né? Celeste no céu. Mas o Senhor Jesus, ele tem uma posição muito mais elevada do que qualquer outro sacerdote que venha a existir antes dele. Nós temos ainda aqui Melquisedeque, ele não foi separado por homem algum. Se alguém perguntar para você o que significa a ordem de Melquisedeque, é que ele não tinha uma ordem de sacerdócio no mundo antigo que ele era descendente. Deus escolheu Melquisedeque, uma figura enigmática, que a Bíblia fala que não se tem origem do seu nascimento, nem da sua morte, sem pai, sem mãe. Então a Bíblia dá assim um entender que ele era uma figura enigmática, apesar de nós sabermos que ele foi um homem que viveu nessa terra, porque ele era rei de Salém. Salém era uma cidade do mundo antigo, que seria hoje a atual Jerusalém. Então ele foi um homem, sacerdote, escolhido por Deus. E assim como o próprio Deus escolheu ele, sem ele pertencer a uma linhagem de sacerdotes, o Senhor Jesus, no céu, foi escolhido para vir interceder por nós. Por isso que o sacerdócio do Senhor Jesus, a ordem, é muito maior do que a ordem levítica, que era uma ordem de genealogia, descendência da tribo de Levi, de Arão e assim por diante. Aplicação. Hoje nós temos a plena compreensão de que Jesus é o sumo sacerdote por excelência. Sendo assim, o Senhor Jesus merece muito maior honra, porque ele não era de nenhuma descendência escolhida por homens, mas ele foi exclusivamente escolhido por Deus. Vamos aqui então à primeira parte da lição. Falou um sacerdócio superior quanto à qualificação. Ele pôde representar melhor os homens, compreender melhor a condição humana e interceder de forma mais sublime, porque conhecia também todos os mistérios do reino, e também pela posição que exerceu, uma ordem muito mais elevada do que a ordem levítica. Agora a segunda parte, um sacerdócio superior quanto ao serviço, muito superior. Por quê? Prestar atenção. Pela realeza e o propósito pelo qual viveu. Primeiro tópico, subsídio teológico. O serviço dos sacerdotes do Antigo Testamento era de caráter terreno e momentâneo. Aprenda isso. De maneira que os sacerdotes tinham de oferecer, inclusive, sacrifícios constantemente por si mesmo e também pelo povo. Então eles tinham, os sacrifícios tinham um caráter terreno e momentâneo. E ainda o sacerdote constantemente tinha que estar oferecendo sacrifício por si próprio. Agora notamos, o sacrifício do Senhor Jesus, ele tinha um caráter espiritual e eterno, coisa que os destinatários não estavam entendendo. Por isso a Bíblia diz que Jesus se ofereceu uma única vez para salvar a todos. Por isso o serviço de Jesus foi maior e mais completo. Aleluia! Então nós sabemos hoje com clareza da importância
do serviço realizado pelo Senhor Jesus, o seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Porém, os irmãos da época não estavam entendendo o grande sacrifício do Senhor Jesus. E por que não estavam entendendo? Ora, morrer na cruz naquela época, naquele contexto, era a pena capital da época. Só morria na cruz quem era bandido, quem era assassino, quem era ladrão, quem era um criminoso, quem era um malfeitor. Então eles não conseguiam assimilar que o Senhor Jesus, sendo Deus, sendo divino, sendo santo, sendo consagrado, morresse daquela forma e fosse honrado. Eles estavam com dificuldade para entender isso. Só que eles não compreendiam ainda. O apóstolo Paulo depois ele trata disso na epístola aos Romanos, sobre a justificação, e foi necessário que o Senhor Jesus passasse por isso, para justificar a carne, pois ninguém merecia salvação. Não havia uma carne que conseguisse nascer, crescer e morrer sem pecado. Todos eram mortos e presos pela condenação eterna. Aí o Senhor Jesus nasceu, cresceu e morreu sem pecado. E morreu da forma mais indigna, mais injusta. Aí ele mereceu muito maior honra e mais autoridade, porque ele justificou a carne e recebeu o poder para justificar quem se arrepende. Então esse é o mistério do sacrifício do Senhor Jesus, da sua obra de redenção. E os destinatários não estavam entendendo tudo isso. Não foi fácil, irmãos, para os pastores da época, os presbíteros da época, ensinar isso às pessoas. Quando se falava que Jesus era Deus, era o Salvador, e aí chegava na questão, mas ele morreu aonde? Morreu aonde? Morreu na cruz. Já duvidava. O que é isso? Da onde uma pessoa tão sublime vai morrer na cruz? Se cruz tem a justiça humana, eles confiavam na justiça humana. Tem a justiça, tem a sentença humana, e morte de cruz é só para malfeitor, então eles tinham dificuldade. Mas, graças a Deus, que a iluminação do Espírito foi aumentando, e hoje o discernimento é pleno. Nós compreendemos a realeza do sacrifício do Senhor e também o propósito pelo qual viveu. Aplicação: Jesus pôde justificar a carne e conceder reconciliação eterna com Deus. Então, ele sofreu como sofreu para reconciliar a carne com Deus. Segundo tópico, pela vida santa que possuía. Então, além de ele ter um propósito sublime de vida, que era se consagrar de forma íntegra para justificar a carne, para provar que era possível uma carne morrer sem pecado, nós temos ainda aqui a sua vida santa, sem nenhuma mancha. Olha só, subsídio teológico. A vida de Jesus foi tão santa que depois de morrer ele ressuscitou. Isso não aconteceu com os demais sacerdotes do Antigo Testamento. Nem Melquisedeque ressuscitou, nem Arão ressuscitou, nem Caifás ressuscitou, nenhum sumo sacerdote ressuscitou, nenhum dos levitas ressuscitaram, nenhum ser humano havia ressuscitado para triunfar eternamente. Nenhum. Houve ressurreições no mundo antigo, nós sabemos. Porém, as pessoas que ressuscitaram voltaram a morrer. Só teve um que não morreu, por isso não ressuscitou, que foi levado, dois aliás, foi levado aos céus, que foi Enoque e Elias. Mas eles não morreram, eles foram transladados. Agora, os que morreram no mundo antigo, os que ressuscitaram voltaram a morrer, e os que morreram sem ressuscitar não ressuscitaram nunca. Nunca ressuscitaram. Até era a crença de vários outros líderes do mundo antigo, de outros povos, que iriam morrer e iriam ressuscitar. Por exemplo, Ramsés II, faraó que perseguiu o povo de Deus, o povo hebreu no Egito, aproximadamente 1500 a.C., ele tinha a crença de que eles iriam morrer e iriam ressuscitar, iriam reencarnar. Por isso eles morriam com quantidade enorme de tesouros enterrados com eles nas suas tumbas, nos seus sarcófagos. Eu tive a oportunidade de entrar dentro de uma tumba, dentro das pirâmides, de uma das pirâmides lá no Egito. Uma tumba gigantesca. E eu entrei dentro daquela pirâmide e olhei e percebi
Poxa, o tamanho dessa tumba, dessa tumba. Entrei dentro de um sarcófago, imenso também. Mas era tudo para armazenar as riquezas, os ouros, os tesouros, porque eles achavam que iriam voltar. E quando eu estive ali no Museu do Cairo, no Egito, lá está o corpo de Ramsés II, a múmia, dentro de uma cripta de vidro, e está ali a múmia de Ramsés II. E eu olhei para aquela múmia e pude me alegrar com a Bíblia, porque a Bíblia diz que ao homem foi ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Ninguém vai reencarnar e muito menos ressuscitar. Só teve um que ressuscitou, que foi o Senhor Jesus. Isso ressuscitou para triunfar eternamente. Eu olhei ali para aquele corpo e disse, a tua crença, Faraó, tua crença caiu por terra. A crença dos homens, a imaginação dos homens caíram por terra. O que prevalece mesmo é a verdade da palavra. Aleluia! E eu pude me alegrar. Então o Senhor Jesus, ele tinha uma vida tão santa que ele morreu e ressuscitou. Aplicação: somente Jesus foi capaz de vencer o poder do pecado e triunfar sobre a morte. Jesus não quis nem casar. Os sacerdotes do mundo antigo tinham esposa, casavam. Jesus não quis nem casar. É um prazer da vida, não é pecado casar. Mas Jesus se separou por completo. Por isso que ele diz, lá na oração sacerdotal, por amor destes, capítulo 17 de João, eu me santifico a mim mesmo. Ou seja, ele se privou de todos os prazeres saudáveis dessa vida. Muitos prazeres saudáveis dessa vida, ele se privou. Se consagrou inteiramente a Deus para cumprir o seu propósito. Por isso, ele é considerado um sacerdote muito maior. Só por esse detalhe já qualifica ele como maior que os outros sacerdotes. Qual detalhe? Não quis nem casar. É digno de todo respeito, porque os demais sacerdotes do mundo antigo casavam. Tópico 3. Pela submissão que demonstrou. É claro que não foi só por isso, né? Jesus, ele não teve, não é porque ele não casou que ele venceu a morte e assim por diante, não. Teve uma vida piedosa, foi sincero, foi honesto, foi justo, foi santo, foi verdadeiro, foi manso, foi humilde. Uma das maiores demonstrações, foi a maior demonstração de humildade no mundo. Ele, sendo Deus, veio aqui e se fez carne. Então ele era muito sublime, a sua vida era muito santa. Pela submissão que demonstrou, também o sacerdócio dele é maior, pela submissão que demonstrou. Jesus foi obediente até a morte de cruz. Só o fato de sair da glória, despojar-se de sua glória, deixar de lado os atributos celestes, a onisciência, a onipotência, a onipresença. É claro que ele foi ungido pelo Espírito Santo, tudo que ele fez de milagres na terra foi pela unção do Espírito. Mas os atributos únicos de Deus ele deixou de lado. E isso já foi uma grande humildade e um grande sentimento de submissão. Então ele se submeteu à condição humana, viver como um homem. Jesus sofreu também a maior injustiça jamais sofrida. Ele era puro e foi condenado como malfeitor. A Bíblia chega a dizer, como ovelha muda, ele subiu ao matadouro diante dos tosqueadores. Então ele realmente, ele teve uma grande submissão. Ele não merecia nada do que estava sofrendo, mas como ovelha muda, foi para o matadouro sem reclamar. Então, a maior submissão já vista até hoje. O Senhor Jesus nos deu exemplo. Por isso que ele é considerado o maior sacerdote. Aplicação, ele é o maior exemplo de submissão já presenciado na face da terra. Nós sabemos a história dele. Hoje está muito mais ampla a revelação. Ele despojou-se de sua glória, teve uma vida santa, só fez o bem, não merecia a condenação que teve, e mesmo sendo condenado injustamente, como ovelha muda, subiu ao matadouro. Então é elevadíssima a submissão do Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia diz que ele recebeu todo o poder no céu e na terra. E ele é digno de ser considerado o grande sumo sacerdote, intercessor das nossas vidas. Aleluia! A terceira parte, para encerrar a lição, um sacerdócio superior quanto à importância teológica, subsídio teológico. A mensagem do Senhor Jesus, ela é completamente espiritual. Completamente espiritual e de propósito celestial. Por isso que, teologicamente falando, a mensagem é muito mais sublime. Porque os sacerdotes que antecederam o Senhor Jesus, eles tinham orientações terrenas apenas.
Nem eles tinham plena noção das verdades celestes em relação ao propósito da eternidade. E aí o Senhor Jesus não, ele trouxe uma mensagem exclusivamente. É tanto que as pessoas ouviram ele falar dizendo, nunca ouvimos explicação igual. Nunca ouvimos palavras com tamanha autoridade. Nunca ouvimos tal coisa. E Jesus chegou na terra e o seu discurso inicial foi, é chegado o reino de Deus na terra. Então, a importância teológica das palavras, da mensagem do Senhor Jesus, ela excede em muito as palavras dos sacerdotes que antecederam o Senhor Jesus. São promessas verdadeiras para o futuro, as boas novas do Senhor Jesus. Começa no interior, essas promessas, no interior do cristão, e se completará no plano eterno. Então, teologicamente falando, a mensagem do Senhor é muito mais elevadíssima, porque os sacerdotes do mundo antigo, eles tinham orientações terrenas. E o Senhor Jesus já vem com a mensagem completamente celestial, dizendo, é chegado o reino de Deus na terra. Ele dizia, pensai nas coisas que são de cima, olhai, levantai os vossos olhos. Ele pedia para olhar para cima. Ele diz, o reino de Deus não é comida, nem bebida, gozo, paz e alegria. Os apóstolos que escreveram isso aprenderam com ele, que o reino de Deus é paz. Ele disse, eu vos deixo a minha paz, não dou como o mundo a dá. Então a mensagem do Senhor Jesus excede muito as dos sacerdotes que antecederam, porque era uma mensagem completamente celestial e espiritual. Segundo tópico, uma doutrina essencial. A principal promessa de Cristo para a igreja era a vida eterna. Então, se a principal promessa era a vida eterna, os ensinamentos do Senhor Jesus estavam relacionados ao reino de Deus, que é um reino espiritual. Quando eu digo de espiritual, que é um reino espiritual, não significa que não tenham coisas no reino de Deus, visíveis, não tenham coisas palpáveis, não é isso. Mas, quando fala-se de reino de Deus, reino espiritual, tudo que está dentro do reino de Deus é eterno, é para sempre. E aqui na terra tudo se acaba, tudo passa, diz a Bíblia, diz o sábio. Então, a maior promessa do Senhor era a vida eterna. Então, a maior promessa está relacionada ao reino de Deus, que é espiritual. Por isso que a grande mensagem do Senhor Jesus e dos apóstolos está relacionada às promessas futuras, que é o cerne da doutrina cristã. Ou seja, as grandes promessas de Deus não é para esta vida, não é para este plano, mas é para a eternidade, para o plano celestial. Por isso que é uma doutrina essencial, porque é a base da doutrina cristã. Qual seria essa base? As promessas do reino de Deus, que está no plano eterno, além desta vida. Então é claro que o Senhor Jesus transmitiu essa mensagem para os apóstolos, eles também transmitiram, e era a base da doutrina da igreja. Por isso o escritor diz aqui, que se por um lado essa doutrina era de natureza transcendente, era também, ela formava o âmago da fé cristã. Então não são promessas terrenas, mas são promessas celestiais. Por isso que nós temos que atentar para a riqueza dessas promessas. Porque elas não tiveram um cumprimento ainda total. Elas começaram dentro do nosso coração. Mas elas terão um cumprimento porque ele é fiel para cumprir. Tantas outras profecias já se cumpriram, essa também se cumprirá. Onde nós pertenceremos a esse plano eterno de coisas duradouras. Nada perecerá dentro do reino de Deus. Lembra do pote de maná dentro da arca? A arca simboliza o céu. O maná dentro da arca não apodrecia. Isso significa que tudo que está dentro do reino de Deus é eterno, não tem fim. Aleluia! Por isso, uma mensagem muito maior, transcendente, e é o âmago da fé cristã. Aplicação. A mensagem do Senhor Jesus é a maior alegria do coração dos cristãos. O cristão verdadeiro, ele é feliz porque aceitou a mensagem do Senhor Jesus. As boas novas do reino, a vida eterna com Deus. Guarde isso, não esqueça disso. Conclusão. O final do capítulo 4 de Hebreus e todo o capítulo 5 trazem aspectos relevantes
sobre o sistema sacerdotal nos dias bíblicos. Vimos que o autor apresentou primeiramente as qualificações que eram exigidas para um sacerdote e depois as contrastou com o sumo sacerdote perfeito, Jesus. O Filho de Deus viveu toda a nossa condição humana e, como sacerdote perfeito, está habilitado para interceder por nós. A Bíblia diz que ele intercede ainda por nós, à direita de Deus. Esta é uma doutrina que todos devemos conhecer bem. Qual a doutrina? Que Jesus é sumo sacerdote, tanto quando passou por essa terra, como nos dias de hoje ainda. Agora, Jesus está intercedendo por nós à destra de Deus. Aleluia! Eu não me detive muito aqui nos detalhes do ofício sacerdotal levítico, porque eu queria mostrar mais a importância da sublimidade sacerdotal do Senhor Jesus. Ele excede todos os sumos sacerdotes que existiram. Então, tentei explicar para os irmãos aqui, passo a passo, o quanto o Senhor Jesus é superior a Arão e toda a ordem de sacerdotes levítica. Chegamos ao final de mais uma lição. Eu espero que você guarde essa lição, compartilhe essa lição, deixa o teu ok aí. Eu louvo a Deus pelo apoio que temos recebido de todos os irmãos. E esta lição aqui já está adiantada. Então já é a lição número 5. Então você vai poder acessar com tempo. Em seguida nós estaremos postando os slides. E aí os irmãos já poderão aí ter tempo para estudar e pesquisar estas lições. Deus abençoe os irmãos. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus.